Capítulo 97. Minha mãe e minha irmã. Aya. O resto do dia passou rapidamente enquanto eu seguia conversando e acompanhando meu pai. Ele não andava com sua coroa de ouro como normalmente um rei andaria para cima e para baixo, ele só usava a coroa em casos específicos onde fosse realmente necessário, como em alguns eventos para o povo. Meu pai me mostrou as salas de adorações dos deuses fechadas, explicou que não precisava de nenhum outro deus além de Andrium, disse que eu poderia fazer o mesmo quando voltasse ao castelo, não me deu essa ordem, disse apenas que era a coisa certa a fazer. Entre propor e ordenar, meu pai era muito específico, uma ordem não poderia ser desobedecida de forma nenhuma, já uma proposta era diferente, uma proposta ouvida e aceita servia para fortalecer a confiança dele em nós. Quase de noite tive um tempo livre para passear pela cidade, pessoas saudáveis e bem vestidas caminhavam alegres sem nenhum medo carregando seus bens, joias, pulseiras de ouro. Em outras cidades as pessoas evitariam deixar essas coisas expostas por causa de ladrões. Em algumas cidades haviam bandos de ladrões humanos e às vezes tinham até titãs envolvidos. As casas aqui eram lindas, algumas com até 5 andares, bem pintadas, portões belos e fortes, ruas construídas sobre pedras, as mesmas que tinham na frente do castelo. A cidade parecia um enorme pátio. Os adoradores de Andrium passavam em grupos carregados suas estátuas grandes e oferecendo benções a todos presentes. Eram pessoas alegres e humildes que mantinham seus corações voltados para aquela ação. As pessoas em volta aplaudiam e reverenciavam com grande respeito esses homens e mulheres que faziam esse lindo trabalho. Fiquei olhando um desses grupos chegar a mim e me reverenciarem. Fiz o mesmo com um sorriso no rosto. Eles atiraram um pouco do perfume de rosas que carregavam em mim como se fosse uma grande benção do deus Andrium e depois partiram continuando sua jornada. Diferente dos titãs do castelo, as pessoas poderiam falar comigo se quisessem, não era algo proibido, mas elas costumavam apenas me reverenciar e partirem para seus objetivos. Não havia qualquer desejo nas pessoas da cidade, mesmo os jovens que se atraíam e babavam por minha beleza, apenas me admiravam de longe sabendo que não tinham qualquer chance. A diferença entre uma princesa e um titã já é grande, maior ainda é uma princesa e uma pessoa normal. Acabei me encontrando com minha mãe voltando com uma escolta de titãs de primeira linha do castelo. Eram os titãs mais poderosos, no geral eles tinham o mesmo treinamento dos iluminados, só eram mais fracos que os mesmos. Eu sorri feliz me aproximando de minha mãe que já foi sorrindo de volta e abrindo os braços. Os titãs que seguiam na frente dela se afastaram para os lados me deixando passar. Aya, minha filha, que bom ver você por aqui. Minha mãe me abraçou com força cheirando meus cabelos. Eu a abracei no mesmo nível. Ver minha mãe me trazia grande felicidade, diferente do papai. Eu não ficava me preocupando sobre o que ele pensaria de mim. Com minha mãe eu era uma pessoa mais natural, tudo parecia sempre perfeito quando nos via, por isso eu deixei o assunto de Kyoran guardado para um momento mais oportuno. Estava com muitas saudades, mãe disse em seguida. Como disse antes, minha mãe era uma mulher de aparência jovem, como eu, tinha a pele branca como todos os 5 irmãos e cabelos dourados. Essas características todos nós tinham puxado, já seus olhos eram escuros e sua aparência corporal era muito boa por ser uma titã. Minha mãe como rainha acabava se parecendo mais com uma princesa. Ainda usando o mesmo creme de ervas Valéria, não perdeu o jeito em tratar do cabelo, disse minha mãe e nos soltamos. Ficamos uma olhando para a outra sorrindo. Eu também estava morrendo saudade,
Antes você costumava me visitar 3 vezes por ano, agora passou quase 2 inteiros sem aparecer, indagou ela. Muitos problemas, mãe, comentei naturalmente. Tudo bem, o importante é que você veio e não se esqueceu de sua velha mãe, comentou ela sorrindo. Você não tem nada de velha, disse sempre sorrindo, e acrescentei. E parabéns pelo vestido, é lindo o vestido que minha mãe usava, cobria os seios para baixo, deixava uma perna à vista e outra coberta, era um tecido dourado cheio de rubis e pequenas pedras de ouro, o que combinava com os cabelos e até mesmo a coroa que minha mãe estava usando, nos pés um sapato de salto com a mesma cor. Tinha até mesmo uma fita de ouro puro passado por cima deles na parte da curva entre o pé e a perna. Minha mãe gostava de andar com tudo combinando, era outra mania que ela tinha. Você gostou? Seu pai me comprou na semana passada, eu demorei 7 dias para montar esse visual que combinasse com ele, disse ela, exibindo o próprio corpo com as mãos graciosamente. Os cabelos dela estavam cacheados hoje, nem sempre era assim, às vezes eram lisos ou ondulados, ela sempre mantinha eles grandes na altura da cintura, até o cabelo minha mãe mudava para se ajustar com as roupas. Irmã, que surpresa encontrar você por aqui justamente hoje, eu ouvi a voz de Estela e gelei por dentro enquanto me virava olhando. Faz muitos anos que não nos vínhamos, ela foi dizendo isso e já me abraçando com um sorriso. Procurei fingir minha surpresa e abracei de volta, escondendo qualquer sentimento negativo. Ela me odiava desde que perdeu no Coliseu para mim, ela é a mais nova entre nós 5, seguia todas as ordens e cumpria todas as propostas do meu pai sem pestanejar. Era uma princesa solteira devido seu grande orgulho, seu maior problema no entanto era por ser reconhecida como a princesa mais dura entre os filhos do rei Aziel. Ela costumava dizer que meu pai pegava muito leve com os tenebres. Estela. Não imaginei que te veria por aqui, disse sorrindo assim que nos soltamos. Ela me mediu de cima a baixo com um sorriso comum. Na frente da mamãe nós escondíamos nossas indiferenças por motivos óbvios. Apesar de dizer isso dela, eu poderia tratá-la normalmente se ela fizesse o mesmo por mim. O problema é que ela vivia me chamando de fraca, nunca aceitou ter perdido o combate para mim. Eu venho quase todos os meses mesmo não tendo um dragão como o seu para me trazer, adoro ficar na presença dos nossos pais, comentou sorrindo. É claro que havia sido uma indireta a mim, procurei fingir que não entendi e continuei sorrindo como uma tonta. Minha irmã, apesar de não ter dragão, tinha uma das frotas de carruagens mais rápidas do reino. Suas panteras eram bem treinadas e melhor cuidadas. Na verdade, meu castelo nem tinha essas panteras. Quando eu precisava de seus serviços, acabava as alugando de um domador. A cidade dele ficava próxima do meu castelo e isso facilitava tudo. Não precisamos nos preocupar com o tratamento das panteras, uma ideia deixada por Malcolm na época que iniciamos o castelo. Que bom, assim nossos pais não ficam sozinhos, respondi de volta mantendo as aparências. Como eu amo ter filhas tão compreensivas uma com a outra, disse minha mãe nos abraçando de lado, nos juntando novamente. Minha mãe não notava nossas indiferenças, ou preferia fingir que não via, então nos mantínhamos dessa forma. Estela sorriu me olhando com um ar de vitória, ela parecia ter adorado me encontrar e pela sua expressão tinha algo a fazer contra mim. Aquilo me deixou preocupada, ainda mais porque eu pretendia conversar com meu pai tendo a ajuda da mamãe. Com Estela no caminho isso seria difícil, apesar dela apoiar meu pai em todas as ideias. Ela sempre grudava na minha mãe e dificilmente a largava em algum momento. Comigo por perto ela ia fazer bem pior.
Estela sempre criticou minha derrota para o Deus das Trevas, dizia que a culpa por Dante morrer era minha, eu nem podia imaginar os planos que ela estaria desenvolvendo agora. Hoje teremos um jantar incrível, nós quatro, seu pai ficará muito feliz, disse minha mãe sorridente e nos puxou segurando nossas mãos andando, ela seguia no meio nos guiando. Estela sorriu me olhando de lado e retirou uma mecha de seus cabelos encaracolados do rosto, os olhos de Estela eram escuros como os da mamãe e era um pouco mais alta que eu.